Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. O vídeo das 9 horas você já está acostumado, é aquele resumão. A gente traz muitas matérias para você e te deixa atualizado sobre o que está acontecendo de mais importante na política brasileira. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2023, um prazer ter você aqui no nosso vídeo das 9 horas. E a gente já começa com informação importante. Só lembrando, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, é importante, nossa meta bater aí 1.300.000 seguidores. Eu sei que a gente consegue, missão dada, missão cumprida. E te agradecer também pelo sucesso de vendas do livro 20 Regras para a Vida, que está com uma repercussão muito boa, tá bom? Vamos lá, bora começar com matéria aí para vocês. Essa matéria aqui é do Conexão Política, tá? De olho em 2024, o PL monta a agenda de viagem para Bolsonaro, Michele e Braga Neto. Olha só, você tem que entender que a política é um ato contínuo. E a política de 2026, ela é, vamos dizer assim, uma incógnita ainda. Como será a política de 2026? Teremos ainda uma democracia? Teremos liberdade de expressão? Será que ainda teremos uma democracia forte e sólida até 2026? Isso é uma dúvida que fica aí para muitos. O PL tem uma estratégia. Segundo o PL, a previsão é lançar Braga Neto talvez como prefeito do Rio de Janeiro ou, quiçá, posteriormente como governador do estado do Rio. A possibilidade é grande de vitória do Braga Neto. A gente sabe que ele tem um alinhamento muito grande com o Bolsonaro e a força política do Bolsonaro, ela é gigante. Vamos pegar, por exemplo, o Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. As maiores críticas é que ele nem era do estado de São Paulo. E olha só, a força do Bolsonaro conseguiu trazer o Tarcísio. E sorte dos paulistas que o Tarcísio está fazendo um trabalho incrível. Zema, no estado de Minas Gerais, contou com o apoio de Bolsonaro também. Ele e vários outros, sem contar a quantidade de senadores que entraram na bandeira bolsonarista e pelo apoio de Bolsonaro. Então, acerta o PL em já começar essa agenda com Braga Neto, com Michele Bolsonaro e Bolsonaro de volta, já preparando para 2026. Embora, como eu disse, não se sabe como será esse pleito, não se sabe como será essa visão de 2026, se a democracia ainda vai estar aberta para escolha dos candidatos pelo povo da forma coerente. Vamos lá, pessoal, agora o que eu vou trazer para vocês é grave demais, tá? Eu sei que não é tema geopolítica aqui do nosso canal, mas a gente precisa conversar sobre isso aqui. A China promete retaliar os Estados Unidos por derrubada de balão, tá? E isso aqui é arriscado demais. A gente está vendo cada vez mais os conflitos internacionais ganharem força. E a questão da Rússia ter invadido a Ucrânia trouxe cada vez mais próximo de uma guerra que pode se alastrar de maneira mundial. E a gente pode estar vivenciando isso a qualquer momento. A China mandou balões meteorológicos que estavam sobrevoando os Estados Unidos. E o exército americano, lógico, por óbvio, derrubou. Não se trata dos OVNIs, tá? Se tratam de balões que a China alega ser balões de reconhecimento meteorológicos. Não tem nada a ver, um balão chinês estava voando pelos Estados Unidos e os Estados Unidos fez o abatimento desses balões. Agora a China promete retaliar os Estados Unidos. A China disse, foi na quarta-feira mesmo, que tomará medidas contra entidades dos Estados Unidos relacionadas à derrubada de um suposto balão espião chinês na costa leste americana. Tá? Em um briefing diário, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, não deu detalhes e não identificou os alvos da medida, mas disse que vai ter retaliação. O Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, ele já anunciou em relação à Rússia que todos os americanos que estejam lá saiam imediatamente da Rússia. Ou seja, o risco é que possa acontecer algo grave, tá? Inclusive com violência, né? com guerra armada a qualquer momento. Então, assim, a gente está vivendo momentos de tensão no mundo todo e no Brasil não é diferente, né? No Brasil não é diferente. Vamos lá, vou trazer essa matéria para vocês aqui, é do ranking dos políticos, tá? O crédito dessa matéria.
Pessoal, o STJ excluiu a condenação, ou seja, descondenou José Dirceu por lavagem de dinheiro e a pena dele foi reduzida de 8 para 4 anos. Tem uma coisa que a gente precisa falar. Ser corrupto no Brasil é mais mérito do que vergonha, tá? Exemplo, um condenado já por vários crimes esteve num evento do governo, do aniversário do PT. E lá, Lula, o presidente da República, teceu elogios a José Dirceu e falou que José Dirceu é uma peça necessária para o Brasil e para a democracia brasileira. Um condenado recebendo elogios do presidente da República sobre ser uma peça necessária. Quando a gente chega num estado, num momento desse, a gente começa a perceber que a nossa sociedade entrou num colapso moral, numa falta de estrutura moral que talvez vai ser necessário muito e muito esforço, muito e muito trabalho para ser recuperado. Então, assim, é vergonhoso a gente ver um condenado ser elogiado por um presidente da República. E não isso. Pior, isso aqui é uma postagem de Carla Zambelli, tá? Olha só o que ela postou nas suas redes sociais. O programa Balanço Geral mostrou aqui um assalto que aconteceu. Só que tem um detalhe na camiseta do cidadão, tá? Pois é, a camiseta do cidadão é uma camiseta do Lula, tá? É sim, uma camiseta do Lula. Não deu grande repercussão na mídia, não deu grande repercussão em outros meios de comunicação, mas imagina se isso aqui tivesse acontecido com a camisa do Bolsonaro. Já imaginou? Pois é, mas ele estava sim usando uma camiseta do Lula. E isso aqui é a questão do exemplo que eu estou falando para vocês a todo e qualquer momento. Eu estou trazendo sempre nos vídeos para que vocês reflitam um pouco mais sobre os exemplos que o nosso governo traz para os cidadãos, né? Então, assim, banaliza. É um governo garantista. E para mim, o garantismo significa impunidade, ou seja, tratar o criminoso como vítima da sociedade. E aí é lógico que o criminoso já chega a um certo ponto que vai cometer os seus delitos, os seus crimes, homenageando quem passa a mão e afaga. Sabe, coisas tão bárbaras como essa, que é o total desmonte da sociedade, passar a mão na cabeça de criminosos que são violadores da lei. Vamos lá, pessoal, tem mais coisa importante. Ó, o ministro das comunicações de Lula, Juscelino Filho, mandou chips, tá, para a terra Yanomami. Entretanto, lá não tem sinal de celular, ou seja, dinheiro público gasto à toa. E o Paulo Bilinski, que é deputado federal, o delegado Paulo Bilinski, fez o que tem que ser feito por um deputado. Tá? Fiscalizou. Solicitei ao Ministério das Comunicações esclarecimento sobre o envio de chips para o território Yanomami, onde não há cobertura de operadoras. Mas o Paulo Bilinski não foi o único, tá? O Luiz Lima, oficial também, que também é deputado federal, ele já postou nas suas redes sociais aqui que foi encaminhado um requerimento de informação, foi encaminhado um ofício solicitando informações sobre essa atitude do Ministério que está gastando o nosso dinheiro aí e a gente não sabe, enfim, o sentido, né? Se é incompetência ou o que é, entendeu? Então, fizeram bem, é para isso que a gente paga os deputados e paga muito bem para que eles façam o serviço e parabéns. Estão fazendo um serviço bem feito, tem que fazer isso mesmo, tem que fiscalizar, tem que cobrar, não tem que dar sossego para o executivo não, porque o executivo é nosso funcionário, políticos são nossos funcionários e eles devem respeito e responsabilidade ao povo, e não o contrário. Não somos nós que somos servos deles e eles são casta, pelo contrário, eles são nossos funcionários e nós é que tínhamos que ter o poder. Afinal, nós temos uma Constituição que no seu artigo 1º fala que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. O povo tem que ter mais protagonismo. Eu sou totalmente favorável ao protagonismo popular na decisão e na tomada de leis, o que no Brasil não existe e a gente precisa de bons políticos para trazer isso para a gente. Nova matéria chegando aqui para vocês. Olha só essa matéria do Metrópolis. Ministros do STF consideram que há provas de crimes dos militares no dia 8 de janeiro.
A investida contra os militares começou com o governo Lula, tá? Invertidas do Flávio Dino, ministro da Justiça, e o Múcio, que outrora teve uma participação muito grande, hoje a gente quase não vê mais matérias ou informações sobre eles. O STF, que não deveria dar informações antecipadas, muito menos para a mídia, parece que tem uma sanha em falar dos casos que eles analisam, coisa que é vedado por lei. Entretanto, eles deixaram bem claro que, principalmente pelo fato do Exército ter se recusado a deixar que a Polícia Militar do Distrito Federal entrasse para prender os manifestantes que estavam no QG do Exército, isso aí configura prova de crimes dos militares. Eles só esqueceram de um pequeno detalhe, e um detalhe importantíssimo que nós temos que falar. O Arruda, que era o comandante do Exército há tempo, ele deixou claro que ele entrou em contato com Lula, passou a informação para Lula de que se ele deixasse acontecer a invasão nos QGs, naquele momento poderia ser um caso ainda mais grave. E Lula autorizou que o Exército impedisse a Polícia Militar de entrar. E então, será que tem coparticipação? Qual a responsabilidade de Lula nisso? Pode procurar nas pesquisas aí, o próprio Metrópolis trouxe essa informação que o Arruda informou que tinha conivência de Lula em relação a isso. Vamos falar de militares ainda. A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu o líder do Comando Vermelho, tá? E aqui a gente tem que fazer uma reflexão. A Polícia Militar é considerada uma das melhores polícias, tá, do Brasil. Afinal, elas estão lá para proteger políticos. Não é para proteger um cidadão como eu e você que vive nos arredores do Brasil. Então ela é uma ótima polícia. E ela faz o trabalho efetivamente sério. A Polícia Militar prendeu, tá, a líder do Comando Vermelho lá no Distrito Federal. E qual será a resposta? Qual vai ser a atuação agora do governo Lula em relação a isso? Vai ter uma nota de parabéns? Vai ter felicitações à Polícia Militar do Distrito Federal? Qual será a atuação? A gente quer, inclusive, porque a gente teve um comandante da Polícia Militar, que é o Fábio Vieira, preso, tá? Já está em liberdade, já foi colocado em liberdade. Entretanto, a gente quer respostas, e essas respostas virão a partir da CPMI. Mas olha só que notícia interessante que a gente traz para vocês. Crédito aqui da matéria Hora Brasília, tá? Que foi a publicação. Olha só o que o ministro da Justiça, Flávio Dino, falou sobre os atos de 8 de janeiro. Pode causar perda de foco na reforma tributária, alega Flávio Dino. Meu amigo, vocês abriram uma verdadeira caixa de Pandora. Vocês fizeram um auê, a narrativa que queriam, falaram que iriam prender Bolsonaro, colocou inocentes na cadeia. Sim, pessoas que chegaram depois do dia dos atos de vandalismo, essas pessoas não podem ser consideradas criminosas. Então, essas pessoas estão tendo a devida vênia lá e a defesa delas, e eu posso falar com toda a propriedade, na condição de jurista e de advogado, que sim, pessoas que não se encontravam nos atos do dia 8 não podem ser considerados criminosos. Tá? Eles merecem a defesa e a defesa provará que muitos deles são inocentes. Esse é o ponto. E agora vir com essa desculpa esfarrapada de que vai prejudicar a reforma tributária, meu amigo, isso tem cara, tem cheiro e tem jeito de desespero. E alguma coisa o governo Lula quer esconder em relação a esses atos. A deputada federal Carla Zambelli fez uma publicação aqui com 2 notas da imprensa aqui que eu achei bem interessante trazer para você. Na primeira nota de imprensa, ela não informa o jornal, tá? Então, estou dando os créditos ao Instagram da Carla Zambelli. A Polícia Federal cumpriu 8 mandatos de prisão em 5 estados em nova fase da operação contra os atos do dia 8/1. Teve, sim, eventos logo pela manhã, efetuando mais prisão de pessoas. E aqui também a AGU ingressa com o primeiro pedido de condenação definitiva de acusados de financiar os atos do dia 8 de janeiro. Então, a Carla Zambelli coloca aqui que a melhor forma aqui é uma CPI. E a CPI
é um instrumento democraticamente previsto, que tem poderes, inclusive, de investigação do próprio judiciário. É transferir um pedacinho do poder do STF para a CPI. E aí a gente quer saber agora, efetivamente, quem financiou? A gente precisa saber. A gente quer saber quem prevaricou, quem se beneficiou, como começou. Tudo isso tem que vir à tona. E agora a direita pede a CPI, a esquerda corre da CPI, assim como o diabo corre da cruz, tá? Quero dar parabéns aqui ao senador Messias de Jesus. Senador Messias de Jesus assinou os atos, a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Então ele já colocou aqui a sua assinatura, colocou que o Congresso Nacional precisa investigar o que realmente aconteceu naquele dia. Não tenho dúvida que a depredação ao patrimônio público foi algo inaceitável e todos os envolvidos, seja quem for, precisam ser punidos. Porém, ainda tem muita coisa que não foi explicada sobre o dia 8 de janeiro. Queremos saber a verdade, queremos transparência, é preciso apurar a omissão que resultou no vandalismo, por exemplo. Ainda estamos sem muitas respostas. Não é dever nosso julgar como convém, muito menos popularizar entre direita e esquerda. São incertezas que ainda existem, precisamos investigar e apurar com seriedade. O que a esquerda teme? Tá? Por que os deputados, os senadores de esquerda não querem assinar? O senador Carlos Viana também trouxe aqui, assinei a CPMI do dia 8 de janeiro, Minas Gerais, ele que é de Minas Gerais, e falou que vai estar correndo atrás. O senador Cleitinho também já fez a sua assinatura. Então, assim, a gente vê que já tem um trabalho voltado a descobrir o que aconteceu e fortalecer aí, enfim, o que é necessário, a CPI. Vamos lá. O Ramagem, tá? Que é um deputado federal, Alexandre Ramagem, ele acionou a justiça contra a nomeação do Mercadante para o BNDES, tá? Deixa eu explicar essa situação para vocês de novo. O Mercadante foi um político, tá? Ele atuou durante a campanha do Lula, tá? Então ele atuou efetivamente durante a campanha do Lula. E ele está na presidência do BNDES. O BNDES é o banco que libera os nossos recursos para ditaduras como a Venezuela, Cuba, enfim, empréstimos que a gente sabe que não voltam para a gente. E Mercadante queria ser o presidente do BNDES. Só que a lei das estatais ela é clara. Quem atuou em eventos políticos partidários não pode ser presidente de uma estatal. A lei das estatais veda. Aí eles submeteram isso ao TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que diz que não, que embora o Mercadante atuou na campanha do Lula, ele atuou de graça. Então, nessa condição, ele não pode ser considerado como uma atividade política partidária. Meu Deus, é óbvio que a promessa do pagamento da atuação dele é o BNDES, ou seja, é o TCU compactuando com a violação da lei das estatais. E aqui o Ramagem questiona isso. Parabéns ao deputado federal Ramagem, Alexandre Ramagem, que questionou judicialmente, entrou com ação e falou que a nomeação do petista fere sim a lei das estatais. E se nós tivéssemos um Brasil sério, era lógico que uma lei dessa seria deferida automaticamente mediante liminar, teria uma liminar deferida para afastar alguém que atua politicamente e viola de morte uma lei das estatais. Mas, enfim, esse é o nosso Brasil. E é o Brasil das impunidades. Olha só essa matéria que eu vou trazer para vocês agora. Essa matéria foi divulgada no ranking dos políticos. Brasília tem a maior concentração de renda do Brasil. Foi o que apontou a Fundação Getúlio Vargas, tá? Que é uma instituição de pesquisa altamente renomada. A Fundação Getúlio Vargas é um instituto federal. E ela mostra aqui que o pessoal de Brasília, em média, cada morador de Brasília tem um patrimônio no mínimo de R$94 mil, tá? Ou seja, muito acima de vários outros locais, inclusive São Paulo, tá? Inclusive São Paulo. Onde entra o meu questionamento aqui em relação a vocês, tá? O que Brasília produz? Essa é a minha pergunta. É um grande centro industrial? É um polo industrial? O que ela produz? Ela produz parasitas. Grandes parasitas que sugam os impostos de todo o resto do Brasil. Essa é a verdade.
É um país que vive às custas dos impostos. Então, assim, não tá certo o brasileiro ser responsável por arcar tanta impunidade, tanta corrupção, tanta coisa suja, que nós somos os responsáveis de pagar essa conta. E essa matéria aqui mostra muito bem, é para escancarar, é para você que está me assistindo, para esfregar na sua cara e na minha, para que a gente entenda um pouco mais por que tanta impunidade. A culpa sempre foi do brasileiro, de se preocupar mais com o carnaval e com o futebol do que com os políticos, mas isso está mudando. O nosso canal é um reflexo disso. Nosso canal é um reflexo disso, porque a gente está mostrando a política brasileira como ela é aqui para você. E isso aqui é importante que você compartilhe, é importante que você mostre para as outras pessoas, políticos bons e políticos ruins. E a gente está tendo coragem de mostrar isso aqui para você. Vamos lá, pessoal. Mais uma matéria aqui importante, tá? Olha só, o senador Plínio Valério, ele fez postagens em suas redes sociais e aqui foi reproduzido no Conexão Política, tá? O crédito dessa matéria do Conexão Política. Os ataques de Lula à independência do Banco Central é um desserviço para o país, foi o que disse o autor do projeto que criou a independência do Banco Central. Ele não só é um desserviço ao país, como é um ataque violento às instituições e à separação dos poderes. Não são eles que gostam de acusar a direita de atacar as instituições? Pois é, Lula está atacando uma decisão tomada pelo Congresso, onde foi pautada, votada, decidida e sancionada por um outro presidente da República. Ou somente um lado da história, um lado da moeda, tem o poder e a prerrogativa de atacar as instituições. Lula ataca as instituições o tempo todo, chamou o STF de golpista, chamou o Congresso de golpista, chamou o anterior presidente de golpista. Eles podem? Eles têm essa prerrogativa? Eles têm o poder de atacar as instituições? E aí, qualquer coisa que o outro lado, que a oposição fala, aí é um ataque às instituições, é cadeia, prisão, perda de mandato, dentre outras coisas. A pergunta que eu te trago: estamos numa democracia? A pergunta que eu te faço: você se sente numa democracia? Aí o comentário é com você. E eu te garanto, tá difícil responder de maneira positiva essa informação. Principalmente quando você vê notícias como essa que a Jovem Pan traz aqui. Olha só, quem ainda figura no mundo político estava lá no dia da posse do Lula. Fazendo o quê? Acompanhando a posse da sua filha como deputada federal. O Eduardo Cunha, condenado em escândalos de corrupção, diz que Lula é rancoroso. Nesse ponto, eu acredito que dá para concordar. E diz que Carla Zambelli é a culpada pela derrota do Bolsonaro. Tiveram embates sobre isso, Bolsonaro já falou isso também, e Eduardo Cunha vem cada vez ganhando mais, vamos dizer assim, protagonismo no cenário político, fazendo aí suas aparições e manifestações, e ainda é um algoz de Lula, né? Lula e Dilma ainda com toda certeza temem Eduardo Cunha, que segundo eles dizem é o golpe, né? Ele é o estopim desse golpe que Lula e Dilma defendem tanto. Pois é, nesse ponto aqui eu vou ser até sincero com vocês, eu até gosto de ver esse fantasma assombrando e aparecendo nas mídias de vez em quando, mas que o povo saiba quem é, o povo saiba quem ele é, mas é bom ver esse fantasma assombrando Lula a cada vez que ele fala que é um golpe, que ele ataca as instituições, ver o Cunha assombrando Lula aí não é nada mal, vamos ser sinceros, né? É isso, pessoal. Se você ficou até o final do vídeo, coloca no comentário, fiquei até o final do vídeo. Se gostou do conteúdo, coloca aí pra mim, tá? E se você não adquiriu o livro ainda, recomendo você adquirir o nosso livro, tá? 20 regras para a vida. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Aqui, vamos lá. 20 regras para a vida, um livro que está sendo sucesso de vendas, está mudando muito a vida das pessoas. Eu trago através de frases importantes, sabe, de grandes pensadores que mudaram o meu modo de ver a vida, o meu modo de ver a política. E eu separei essas principais frases, fiz uma síntese aqui para você, para que você possa fazer uma análise dessas frases e crescer também como pessoa. É um e-book, preço simbólico, R$ 5,99, você já compra, já baixa
já começa a sua leitura. Eu espero que você goste, está aqui na descrição do vídeo para você.